O filme é impressionante, os efeitos especiais. Se é que a gente pode chamar de efeitos especiais. Nós vamos aqui para os efeitos especiais, que foi revolucionário para a época também. As miniaturas detalhadas, né? O filme usou bastante maquete, que dá aquela sensação da cidade enorme. Que, inclusive, a maquete foi reutilizada no Blade Runner. Foi reutilizada, exato. A própria maquete, só que eles deram mais parecido, né? Você sabe qual é a história daquela cara da cidade ali, não? Porque o Fritz, ele foi fazer um lançamento de um filme dele lá em Nova York. Quando ele chegou em Nova York, ele viu aqueles arranha-céus, ele ficou impressionado. Antigamente não tinha aquilo na Europa, aqueles prédios enormes. Então ele quis causar essa impressão que ele teve no pessoa vendo no público. Então ele faz a Metrópolis, né? Que depois vira o nome da cidade do Super-Homem. Então vai inspirar o Super-Homem também. Não, aquilo é Blade Runner. A gente fala nas curiosidades, né? Mas assim, todo mundo bebe daquela fonte ali. Né? Mas voltando para o efeito especial. Tem um outro efeito que acabou se tornando um processo, que chama processo Shafton. Sim. Que é um emprego de espelhos para inserir as imagens dos atores e cenários em miniatura. Então dá uma ilusão de ótica que ele está dentro do cenário. Mas é gravado com uma certa perspectiva e colocado com essa questão do espelho, que dá um espaço para o ator aparecer. Né? E acabou sendo usado imensamente depois, né? E óbvio que até chegar o momento que começasse a usar CGI, que os efeitos práticos entram em declínio. Né? Você sabe que eu estava vendo essas cenas, são cenas quando você vê pessoas lá no meio de uma cidade grande andando e tal, um cara correndo ali naquela muralha. Foi feito com o auxílio de um espelho, como você falou. A câmera aponta para um espelho que está a 45 graus. Ele reflete, né? O espelho reflete a maquete. Não era tão pequena, mas era menor do que um tamanho natural ali, um grande ali, de 1 metro, 1 metro e pouco. E no espelho tem um buraco. E no buraco você vê quem está atrás, que eram os atores, lá longe, para parecer pequeno. Né? Então, quando você está olhando para o espelho, você está vendo a maquete refletida, e no buraco, o ator ali onde ele tem que estar. Então ele está num prédio enorme assim, ou numa ponte, que você vê aquelas pessoas andando e coisa e tal. Quem usa esses efeitos também, o processo Shafton, é o Alfred Hitchcock. Quando ele usou em vários filmes dele, quando ele precisa colocar essa questão de alguma coisa muito suntuosa, grande, e colocar os atores na mesma cena, ele acabou bebendo dessa fonte. Então, esse filme é de 27. A produção, se você for pensar, a produção do Hitchcock vem também na década de 20, 30, depois tem até chegar lá 40, 50, 60, quando nós falamos lá, por exemplo, do Psicose. Então ele estava usando por décadas o mesmo processo. Então se usou largamente, né? Action!